Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor esteja no seu coração. Meu nome é pastor Rogério Henrique, do Ministério Nação de Cristo. Nós viemos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus ao seu coração. Nós estaremos começando, por hoje, uma série de ministrações ao seu coração. E essa série será por nome Vencendo os Desertos da Vida. É bem verdade que eu e você passamos por momento em que nós perdemos a direção. Há momento na minha vida e na sua vida em que nós, aparentemente está tudo bem conosco e de repente acontece um imprevisto. O que nós chamamos um deserto da vida. E é sobre essa palavra, sobre esse momento em que nós passamos, que a palavra de Deus também vem ao seu encontro, ao meu encontro, vencendo os desertos da vida. Convido a você, aonde que você esteja nesse momento, se reverenciar um momento para que essa palavra possa também alcançar o seu coração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti pela Tua misericórdia aos nossos corações. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja falando às nossas vidas e que essa palavra vá de encontro à minha vida, à vida deste homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança, que estar ouvindo essa palavra, em que está confiando na Tua misericórdia, está confiando na Tua bênção, e sem ela, ó Pai, nós não podemos fazer nada. Por isso, em nome de Jesus Cristo, pedimos ao Senhor, continue conosco, e que a Tua bênção seja sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Vencendo os desertos da vida. E hoje nós vamos falar sobre um personagem que passou pelo deserto e bem com ele uma multidão e venceu os obstáculos da vida. Nós vamos falar sobre Moisés. Em Êxodo, no capítulo 13, versículo 17, vai ser a nossa primeira referência. Êxodo, capítulo 13, versículo 17 e 18, diz assim: Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não os levou pela estrada que vai para a terra dos filisteus. Era o caminho mais curto, mas Deus disse: não por lá, porque os filisteus estão em guerra. Ora, se os israelitas verem a guerra, poderão se arrepender e querer voltar para o Egito. Versículo 18 diz: Por isso Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho. E os israelitas marcharam em grupos organizados, armados para a guerra, ao sair do território dos egípcios. Há momento em nossas vidas que nós pensamos que está tudo bem. Há momento em nossas vidas em que o mar está calmo. Há momento nas nossas vidas que tudo parece estar bem. E chega um momento em nossas vidas também, em que as coisas saem do nosso controle. Aquilo que nós achávamos que tinha o controle em nossas mãos, isso sai das nossas mãos. E nós ficamos sem direção. Nós agora passamos a entender que estamos num deserto. E para passarmos pelo deserto da vida e vencer, nós precisamos entender
o que a palavra de Deus fala para nós. Passar por lutas, nós vamos passar. Por momentos difíceis, nós vamos passar. Eu passei. Você também, creio que já passou. Mas o Senhor, Ele quer nos orientar. Assim como Ele abençoou Moisés e o seu povo no deserto, Ele quer abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo. É quando as coisas saem do controle. O versículo 17 nos diz que Deus não os fez passar pelo caminho dos filisteus. Ora, este era o caminho mais curto. Do Egito à terra prometida tinha uma caminhada de 425 quilômetros, aproximadamente. Essa caminhada, se fosse nos nossos dias de avião, hoje daria 50 a 1 hora. 50 minutos a 1 hora. Se fôssemos de carro, entre 8 a 10 horas. Esse mesmo período, em linha reta, nós gastaríamos pelo menos 11 dias para percorrer esses 425 quilômetros. Deus não os fez ir pelo caminho mais curto. É interessante que quando nós olhamos porque Deus não os fez sair pelo caminho mais curto, Deus, Ele gastou uma única noite para tirar o povo do Egito. Mas foi necessário 40 anos para Deus tirar o Egito de dentro do povo. Por isso que Deus não os levou pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil duraria 11 dias. Em 11 dias eles não estariam preparados para entrar na terra prometida. Em 11 dias o seu coração não estava preparado para aquilo que Deus tem para o seu povo. Deus gastou uma única noite para tirar o povo do Egito. Mas foi necessário 40 anos para tirar o Egito de dentro do coração do povo. Deus, Ele não tem pressa. Deus, Ele não tem pressa. Em Provérbios 14, versículo 12, nos diz que há caminho que parece ser bom, mas o seu final é caminho de morte. Se Deus não teria os levado pelo caminho dos filisteus, eles iam passar aperto, porque eles não sabiam guerrear. Eles iam passar aperto porque não eram homens de guerra. Esse caminho que fala, essa trajetória reta pelo caminho dos filisteus, era uma rota comercial. Era uma rota que tinha grandes exércitos o tempo todo. Tinha muitas pessoas transitando naquela rota e Deus não os levou pelo caminho mais curto. Sabe, a minha luta, a sua luta, Deus, Ele sabe o momento exato para nos garantir a vitória. Foi uma noite necessária para Deus tirar eles do deserto, lá do Egito. E foi necessário 40 anos para Deus poder libertar o coração daquele povo. Em Êxodo capítulo 21, capítulo 13, versículo 21 e 23, vai dizer que Deus guia o povo pelo deserto. Em Números 9, 23, vai dizer que essa nuvem, ela guiava o povo e essa nuvem determinava
o tempo em que eles precisavam ficar parados. A nuvem ficava parada, tinha dias que ela ficava dias, semanas. Mas tinha momento também que essa nuvem, ela ficava apenas no pôr do sol, ao nascer do sol. Era Deus que determinava o momento em que o povo precisava caminhar. Há momento que Deus quer que nós caminhamos um pouco devagar, nos preparamos mais, mas um momento em que Ele vai, no exato momento em que Ele acha o necessário, Ele nos faz caminhar. Foi assim com o povo de Israel. Vencendo o deserto da vida é assim. É Deus que vai determinar o caminho em que eu e você vai passar. É bem verdade que nós, muitas das vezes, escolhemos os caminhos. E como o provérbio está dizendo, há caminhos que parece que não é bom. É Deus que conduz o povo nessa caminhada. É Deus que conduz a sua vida. Há momento em que Deus ficava com a nuvem parada sobre o povo por dias. Tinha momento que ele ficava por semanas. E tinha momento que ela ficava apenas pela pernoite. Do pôr do sol ao nascer do sol. Em Êxodo, capítulo 13, versículo 21 nos diz: o Senhor ia diante deles para mostrar o caminho de dia, ia numa coluna de nuvem, e de noite uma coluna de fogo para iluminar o caminho. Assim podia caminhar de dia e de noite. Lá no capítulo 14 de Êxodo, versículo de número 9, vai dizer que agora o povo saiu do Egito. E esse capítulo 14, versículo 9 nos diz: todas as forças armadas do Egito se lançaram em persegui-los, com todos os soldados da infantaria e cavalaria, e os carros de guerra de Faraó, e alcançaram o israelita em Pi-Harote, junto ao mar, frente a Baal-Zefon, onde estavam acampados. Flávio José, ele vai dizer que havia no exército de Faraó 50.000 soldados da cavalaria. E dizia ele que tinha mais 200.000 homens da infantaria. Se pensarmos a quantidade de pessoas que saíram do Egito, era necessário realmente um grande exército para intimidar e trazer aquele povo para trás, de volta para o Egito. E Pi-Harote, ele significa beco sem saída. Ali eles estavam acampados e nos diz que foi Deus que conduziu também os inimigos até ali. Tinha soldados da cavalaria e da infantaria que estavam indo ao encontro do povo de Deus. E na frente deles estava o Mar Vermelho. Deus, Ele sabe o momento exato para agir na minha e na sua vida. Aquela coluna de fogo, aquela nuvem, ela era proteção e ela também era provisão
para o povo de Israel. É verdade que tem deserto que nós que escolhemos, mas tem deserto que é o próprio Deus que nos leva lá. Estava num beco sem saída. No versículo 11, vai dizer que começaram a queixar, dizendo a Moisés, para morrer dessa forma no deserto, seria melhor ter ficado no Egito. Ou você não acha que tinha túmulos para nós no Egito? Porque você fez isso conosco, nos fazendo sair do Egito. Eles tinham Deus caminhando com eles, dia e noite, e eles começaram a reclamar. O propósito de Deus não era apenas tirá-los do Egito. O propósito de Deus era os levar, os conduzir a um lugar de bênção e de vitória. Assim como Deus quer fazer com a sua vida. Te conduzir ao lugar de vitória. E vai dizer, no versículo 13, Moisés respondeu ao povo, não fique com medo, tenha calma e veja o que o Senhor vai fazer para nós, para nos libertar. Vai ser hoje, porque os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês os verão. O versículo 14 vai dizer, o próprio Senhor vai lutar por você. Portanto, pare de reclamar. Sabe, essa luta que você está passando, esse deserto que você está passando, pare de reclamar. Porque é o Senhor que vai garantir a vitória ao seu coração. Faça diferente. Não reclame, apenas se apresente a Deus e você vai ver que as bênçãos de Deus vai alcançar o seu coração. O versículo 15 nos diz, o Senhor disse a Moisés, porque vocês estão clamando a mim, diga ao povo que marche. Não adianta você reclamar. Eu costumo dizer, se Chiar resolvesse, Sorrisal não morria afogado. Não adianta você chiar, não adianta você reclamar, mas você tem que colocar-se diante de Deus e pedir a Ele a tua bênção, a tua misericórdia, e você vai ver o livramento que Deus fará na sua vida, em nome de Jesus. Quem abre o mar é Deus. Quem conduz o caminho para a vitória é Deus. E nos vai dizer, no capítulo 14, versículo 18, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e quando eu for glorificado com a derrota de Faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Versículo 19, nos diz assim, então o anjo de Deus, que ia à frente do povo de Israel, se colocou atrás dele. Da mesma forma, a coluna e a nuvem se retirou diante deles e colocaram atrás dele. Deus estava conduzindo o povo. E chegou agora o momento em que Deus se coloca atrás do povo. E a Bíblia vai dizer que foi a noite inteirinha. Estava o povo de Deus de um lado e o inimigo do outro lado. Mas antes ambos não tinham acesso um ao outro, porque o próprio Deus fazia a separação entre o povo de Deus e o inimigo. Essa separação que nos conduz à vitória é Deus que faz. Deus bloqueou o inimigo. É Deus que nos acompanha. É Deus que nos guia. É Deus que nos conduz à vitória. Deus vai dizer para que Moisés estendesse a vara sobre o mar. E um vento forte oriental soprou
a noite inteira, e afastou o mar, e tornou em terra seca, e as águas se dividiram. Versículo 23 nos diz, versículo 23 nos diz, os egípcios perseguiram todos os carros de guerra, os cavaleiros de Faraó foram atrás deles até o meio do mar. Versículo 24 diz, de madrugada o Senhor olhou na coluna de fogo e de nuvem para o exército dos egípcios e causou neles grande confusão. Versículo 25 diz que o Senhor fez com que as rodas dos carros se emperrassem, de forma que eles tinham grande dificuldade de avançar. Então disseram os egípcios, fujamos daqui, porque o Senhor está lutando a favor deles e contra nós. Chegou o momento em que os próprios soldados reconheceram aquelas dificuldades em que as rodas dos carros estavam emperradas, eles reconheceram que Deus estava a favor do seu povo, o povo de Israel, e estava contra os egípcios. Vai chegar um momento na sua vida que Deus vai determinar a bênção e a vitória sobre o seu coração. Você vai atravessar e vai cantar o hino da vitória. Em Êxodo, capítulo 15, eles cantaram o hino da vitória. Não importa a situação que você está passando nesse exato momento, confia no Senhor e você vai receber a sua bênção. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E é isso que nós vamos aprender com essa palavra. Moisés, juntamente com o povo de Israel, estava numa situação em que se chama beco sem saída. Mas a Bíblia vai nos dizer, no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro, o seu socorro, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Há uma grande promessa de Deus para a sua vida. Há uma grande promessa de Deus para a sua vida, para aquele que crê. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Deus estava conduzindo a terra, em que uma uva sozinha não pesava, mas o cacho pesava. Sabe o que isso quer dizer? Que talvez você sozinho não tem peso nenhum, mas juntos vem um grande peso. É necessário mais pessoas para carregar. E a Bíblia vai dizer que nós somos a vinha do Senhor. É por isso que nós nos congregamos, por isso que nós nos unimos, porque nós não podemos ser um. Sendo um, talvez nós seremos vencidos. Mas sendo um cacho, vai ser necessário mais forças para carregar. O cacho de uva que Deus tinha prometido para aquele povo, um homem só não carregava. Era necessário 2 homens para carregar um cacho de uva. As bênçãos que Deus tem para a sua vida, ela é muito grande. E fica aqui para nós essa lição. Primeira lição é que Deus nos conduz o caminho que deve andar. É Deus que guia o meu caminho, é Deus que guia o seu caminho. A segunda lição é que Deus é que nos liberta. A terceira é Deus que traz para nós a grande bênção para nos libertar. A terceira, Deus não tem pressa, é no momento exato. Era 425 quilômetros. 50 minutos a 1 hora de avião, 6 a 8 horas de carro, 11 dias que seria andando.
Mas foi necessário 40 anos para Deus trabalhar no coração daquele povo. Por isso, Deus não os levou pelo caminho mais curto. Eles não estavam preparados. Você está preparado para receber a bênção de Deus? Que seja essa a vontade de Deus no seu coração. Deus, ele sabe o caminho para te conduzir para um momento triunfante em que você vai vencer as dificuldades desse deserto. E certamente Deus continuará abençoando o meu e o seu coração. É Deus que nos acompanha e é Deus que destrói o inimigo. Seja qual for a luta, a dificuldade que está passando nesse momento, é Deus que garante a sua vitória. Basta você crer nessa palavra. O Senhor Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Ele disse, eu venci e vós também vencerá. Creia nessa palavra e certamente Deus estará abençoando o seu coração, a sua vida, em nome de Jesus. Gostaria de orar com você, por você. Aonde quer que você esteja nesse momento, curve a sua cabeça e agradeça ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos ministrando a bênção do Senhor sobre a vida do teu povo. Esse homem, essa mulher, essa criança, esse jovem, esse adolescente, em que está passando por um momento difícil em sua vida. Mas a palavra que o Senhor tem para nós é que nós vamos vencer os desertos da nossa vida. Assim como Moisés venceu, onde que o povo estava num beco sem saída, a saída veio do Senhor. O Senhor conduziu aquele povo à vitória. E lá do outro lado, eles cantaram o hino da vitória. Que esse hino da vitória também possa ser entoado pela minha vida e pela vida deste homem, dessa mulher, deste que ouve essa palavra nesse momento e que crê no poder da oração. Conduz-nos, ó Pai, segundo a tua vontade. O povo estava numa situação em que eles não viam a saída, mas o Senhor é um Deus forte e poderoso. E é nessa palavra que nós cremos e é nessa palavra que nós profetizamos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, nós ainda não voltamos com todos os cultos presenciais, e eu te convido a você a continuar abençoando a casa de Deus. Esse mês que passou, conseguimos cumprir todos os nossos compromissos financeiros, porque você continuou abençoando a casa de Deus. E nós contamos com isso, que essa bênção também possa alcançar o seu coração. Vai estar aqui embaixo o número da conta em que você possa estar apresentando o seu dízimo, a sua oferta, aquilo que o Senhor colocar no seu coração. E a Bíblia nos diz que Deus ama quem dá com alegria. Abra o seu coração e possa contribuir na casa do nosso Deus. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida em nome de Jesus. E certamente você vai vencer o deserto que você está passando para a glória do Senhor. Quero abençoar o seu coração, que a Bíblia nos diz assim, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Tenha uma ótima noite e que Deus possa abençoar o seu coração. E certamente você vai vencer em nome de Jesus.